Peraí, deixa eu perguntar pro ChatGPT como é que eu vou fazer esse tema. Se você não é essa pessoa que costuma procurar conselhos amorosos, ou do trabalho, ou da vida, no relacionamento, ou tá buscando uma ajuda para sua saúde mental no ChatGPT, saiba que tem muita gente fazendo isso. E pra gente entender do começo, a gente precisa falar sobre o que é a terapia. E a terapia, ela é um conjunto de coisas. Eu não vou conseguir aqui enfatizar cada abordagem, porque existem uma série de abordagens aí sobre terapia, mas o que há em comum em todos os tipos de psicoterapia, que são certificadas, aprovadas, que são com bases científicas, é que precisa-se de um setting terapêutico para que a terapia funcione. Esse setting terapêutico nada mais é do que um conjunto de fatores físicos e humanos que permitem que a terapia comece a acontecer. E o que são esses fatores? No aspecto físico, o local da terapia precisa ser trabalhado para que haja uma abertura, uma receptividade, toda uma construção de conforto e de acolhimento para que aquilo aconteça. Então, ela pode acontecer presencialmente, dentro de um consultório terapêutico, onde há um conforto físico, né? Onde você pode sentar ou se deitar, onde há ali uma água, um café, um lenço, né? E onde há também uma temperatura agradável, então tudo construído ali para que você tenha uma abertura, uma receptividade para que a terapia comece a acontecer. Então a terapia também pode acontecer virtualmente, e aí o setting terapêutico ele se transforma fisicamente no ambiente em que você está. Então é terceirizado para que o paciente construa o seu próprio setting terapêutico na sua casa, no lugar onde ele está fazendo. Que seja sempre um lugar que tenha sigilo, conforto e a confiança possa ser estabelecida ali naquela relação. Onde não há um desses fatores, o setting terapêutico não está existindo, não está acontecendo e logo a terapia também não vai acontecer. Pode ser no máximo um desabafo, um bate-papo, mas não vai fornecer a base de segurança para que aquela pessoa consiga entrar de fato num processo terapêutico. Então, a parte física é sobre isso, o setting terapêutico é isso. O segundo fator sobre o setting terapêutico, o primeiro era o físico, o segundo fator é o fator do outro. O outro precisa existir nessa relação terapêutica para ver a psicoterapia, para ver essa troca. É junto com o outro, sendo o outro um ser humano, que a gente vai conseguir construir essa relação fazendo projeções, fazendo transferência, contra-transferência, que o outro espelhe aquilo que a gente está fazendo. Então, existem várias técnicas de espelhamento para que o outro, sendo o nosso terapeuta, espelhe a nós e que a gente possa fazer uma grande compreensão, um grande aprofundamento de nós mesmos nesse espelhamento. Há uma série de outros fatores dentro da transferência e da contra-transferência que não merecem aqui ser mencionados, porque é um aprofundamento na psicologia que não é para esse vídeo, mas a gente pode falar em outro vídeo se você tiver mais interesse, mas que também demandam que haja um outro humano e capaz e consciente e preparado para fazer esse tipo de abordagem, esse tipo de troca, esse tipo de experiência. E é por isso também que não é possível que você faça um processo terapêutico com um amigo, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu namorado, porque não há ali um processo terapêutico. Há talvez um desabafo, uma troca de ideias, um aconselhamento, mas não há toda essa técnica, tudo isso que a gente se prepara para ser psicólogo fazendo dentro de um setting terapêutico. Então, a primeira coisa, não há possibilidade de fazer psicoterapia sem setting terapêutico. Para o setting terapêutico acontecer, precisa da parte física e da parte do outro, sendo esse outro humano. Então, a gente, a partir daqui, já consegue perceber que não há terapia a partir de inteligência artificial. A gente passa aqui, então, para o segundo ponto, né? Que pode ser até que o ChatGPT ou a inteligência artificial que você escolha seja um acompanhante muito fiel e que te dá muitos bons conselhos. E você possa acabar usufruindo de boas técnicas ali que ele possa te trazer, de boas ideias de comportamento, de frases que te inspiram. Sim, ele pode ser esse recurso. A questão é que ele não vai ter 3 coisas que são fundamentais para que haja
uma troca verdadeira e tenta se produzir uma sensação de que ele entende a gente, de que ele empatiza com a nossa dor, de que ele sente também o que a gente está sentindo, ou que ele consegue compreender o sentimento, mas ele não consegue. Em sua essência, ele não há esse sentimento, essa intuição, essa empatia por trás. Ele é programado para isso. E partindo do ponto em que ele é programado para isso, a gente já percebe que não é algo espontâneo. Ele não acontece. Não há um fenômeno ali. Há uma programação, há um script feito para que você ache e tenha uma ilusão de que ele está entendendo a sua dor, de que ele está te ouvindo, de que ele está até empatizando com você, talvez colocando no seu lugar, sentindo o que você sente, mas isso não acontece de fato. Ele consegue produzir um efeito ilusório na hora que ele escreve as frases, na hora que, enfim, que usa os recursos, e que esse efeito pode acabar turvando um pouco a mente das pessoas que estão utilizando, achando que estão realmente recebendo empatia, sentimento, afeto, só que não estão, porque isso são características e condições humanas e não de uma máquina. Então, o segundo ponto é esse: para haver terapia, para haver aprofundamento, para haver um processo terapêutico, precisa-se de ter sentimento, intuição e empatia. Sem isso não é possível acontecer o processo terapêutico. O que talvez o ChatGPT consegue entregar, e aí eu vou dar nomes, é um aconselhamento, é uma psicoeducação no sentido de passar a teoria da psicologia para você assimilar, é talvez um letramento ali emocional, no sentido de que você fala o que você está sentindo e ele traduz em conceitos da psicologia, ele utiliza das teorias. Então, há essas possibilidades ali dentro do ChatGPT e talvez mais algumas que eu não listei. Se você faz alguma dessas coisas e consegue perceber o que o ChatGPT também te traz aí de possibilidades, escreve aqui nos comentários. Mas processo terapêutico, não. O terceiro ponto é que tem muitas pessoas falando que o ChatGPT tem realmente ajudado na vida delas e elas sentem isso como algo positivo. Pode ser que você também esteja sentindo isso conforme você vai usando e tendo conselhos e as coisas vão dando certo, você vai tentando o que o ChatGPT fala e vai conseguindo encaminhar a sua vida para um rumo melhor. Mas a gente precisa ter vários pés atrás quanto a isso. Esse terceiro ponto que eu quero trazer é que na própria pesquisa mostra que quando você utiliza o ChatGPT para uma companhia, você começa a se sentir mais sozinho e com menos propensão a socializar. Então, isso traz também uma consequência, né? O uso do ChatGPT dessa forma traz uma consequência negativa. O que a gente precisa deixar aberto aqui, eu acho que abrir a mente para observar, é que ainda faltam pesquisas que mostrem os benefícios do ChatGPT em relação ao letramento emocional, em relação a sensações e percepções sobre a psicologia, a psicoterapia e a saúde mental na vida das pessoas. Eu acho que há muitas pesquisas em aberto que ainda não estão sendo feitas ou que estão começando a ser feitas agora, porque também é uma coisa muito recente o uso da inteligência artificial dessa forma, mas que podem ser, sim, que apareçam formas e utilidades da inteligência artificial para o bem-estar e da nossa saúde mental, só que essas pesquisas ainda não estão sendo feitas, então é bom a gente zelar mais nesse sentido, porque a pesquisa que está mais recente e com mais dados sobre isso, sobre essa utilização, mostra já consequências negativas como as pessoas estão usando hoje. Pode ser que algum outro tipo de utilização, alguma outra abordagem, alguma outra forma de usar a inteligência artificial para aumentar, melhorar a saúde mental, possa ser que aconteça e a gente precisa entender como que seria isso. Mas precisam de pesquisas para que a gente perceba se há realmente uma ajuda na saúde mental usando a inteligência artificial para isso. E se sim, como utilizar para que realmente haja uma melhora na saúde mental e não o que está acontecendo hoje, que é uma piora, uma degradação, um sentimento maior de solidão e de menor socialização com as pessoas. A gente precisa ver, as pessoas estão buscando o ChatGPT e a inteligência artificial para isso, não é à toa, é porque elas estão precisando disso. É uma necessidade delas que elas estão vendo como uma solução rápida e fácil e acessível, o ChatGPT. Mas a gente não pode somente falar dos problemas de utilizar o ChatGPT sem olhar sobre o porquê que as pessoas estão indo buscar lá. Essa necessidade
de ser visto, de ser ouvido, de ser validado, não está acontecendo majoritariamente com as pessoas. Provavelmente as pessoas não estão conseguindo, né, esse nível de troca e aí estão indo recorrer ao ChatGPT. Então, como que a gente pode voltar, trazer à tona, né, retornar ao convívio social diário, com lazer, com empatia, com escuta? Como que a gente consegue se reaproximar das pessoas? Como é que a gente consegue também estar disponível para as pessoas se reaproximarem da gente? E aí, para isso, eles têm 6 atitudes, 6 ações que a gente precisa começar a não só pensar, mas a colocar em prática no nível coletivo e no nível individual. A primeira é exigir dos políticos que eles melhorem a infraestrutura das cidades para que haja mais possibilidade de lazer com segurança e que a gente possa ter isso não distante de nossa casa, mas bem pertinho. Então, em todos os bairros, em todos os lugares, haver lugares públicos bem cuidados, que haja grandes possibilidades de interação, de lazer, de comunhão com a natureza, que sejam próximos a nós e seguros. Isso precisa ser uma demanda ativa da população diante dos políticos para que isso se torne relevante nas pautas políticas. A gente acaba hoje, em muitas cidades, em muitas realidades, pagando para ir para um restaurante, pagando para ir para um lugar, porque nos falta um lugar ali perto da nossa casa para sentar e conversar ali naquela rua, naquele bairro, de uma forma legal, que tenha ali também um lugar para a gente comer, mas que, enfim, que o lugar seja público, seja de direito nosso. Falta isso hoje, né? Em muitos lugares. Então, reviver as cidades como lugares de vivências é importantíssimo, porque as cidades muitas vezes estão estruturadas para somente serem passagens do tráfego de casa para trabalho, de trabalho para casa, de casa para lazer, que também fica mais longe, de lazer para casa. Então a gente precisa reestruturar esse mundo urbano para que seja cada vez mais acessível encontros presenciais, gratuitos, com segurança e com atividades que sejam interessantes, né? Fazer a gente sair de casa e encontrar as pessoas nesses lugares. Meu segundo ponto é a gente promover nas escolas, na educação, uma nova disciplina que abranja o autoconhecimento, o autocuidado, o letramento emocional e toda essa psicoeducação que as pessoas estão buscando agora, talvez em ChatGPT, nos psicólogos, enfim, mas que isso a escola também possa ensinar. A escola possa ser um lugar de educação para o interior também, não só para o exterior, para formar pessoas para trabalhar, mas para formar pessoas para existirem bem e plenamente como elas são, e não somente para se tornarem ferramentas ali de execução de coisas. Então, disciplinas que ensinem a capacidade de se auto-observar, de meditar, de se escutar, de saber o que é o que está sentindo, de saber expressar corretamente, com assertividade aquilo que está se sentindo. Tudo isso, como manejar conflitos, né? Tudo isso vai causar uma tremenda mudança na saúde mental das pessoas que vão começar a aprender o básico do básico sobre autoconhecimento nas escolas. E com certeza isso já vai diminuir uma série de transtornos, uma série de questões que podiam ter sido tratadas ali na infância, na adolescência, podiam ter sido cuidadas e ensinadas nesse momento da vida e que não precisariam piorar ou se tornarem coisas maiores na vida adulta. Então, só aí a gente já também vai ter uma grande melhora na saúde mental como um todo, na população no geral, conforme essa população vai crescendo. A gente também, como terceiro ponto, precisa colocar nas escolas e na educação, no geral, uma nova disciplina que ensine as pessoas a usarem a tecnologia e a inteligência artificial de forma saudável, que ensinem como usar, mas também como usar para que seja saudável, mostrando que não é bom utilizar, por exemplo, telas de noite, que a inteligência artificial não deve ser utilizada como a verdade suprema, porque ela também erra. Enfim, ensinar essa coisa básica que quem está estudando consegue saber, entender, mas que a maior parte da população às vezes não sabe. E aí tem que ser aprendido lá na escola, logo cedo, porque isso vai estar logo cedo também na mão das pessoas. Então, ensinar as pessoas a usarem essa ferramenta com saúde, segurança e consciência. A quarta atitude seria realmente a gente ofertar mais psicoterapia individual e em grupo no âmbito público, na rede pública básica de saúde. Então, contratar mais psicólogos para incluir essas terapias e ser muito fácil você ir no seu posto de saúde
e conseguir agendar uma sessão de terapia com um psicólogo lá e ter esse acompanhamento psicológico como garantia de direito básico. A gente precisa ter essa rede disponível para que todas as pessoas tenham esse direito e acessem esse direito com dignidade. Porque hoje o que acontece na maioria dos postos de saúde é que muitas vezes é só terapia em grupo e muita gente tem várias restrições e precisa de uma terapia individual, pelo menos para iniciar esse mundo desse processo terapêutico, para que depois passe eventualmente para uma psicoterapia grupal. Então hoje às vezes não tem esse lugar de psicoterapia individual, ou quando tem é para pessoas que estão já num sério sofrimento, né? Numa saúde mental muito debilitada, e às vezes não tem para as pessoas que precisam tratar coisas que estão ainda mais atenuadas, menos graves. Então, a pessoa vai degradando a saúde mental e não tem o direito desse terapeuta ali disponível para ela, na rede pública, e aí precisa chegar num lugar muito extremo para poder, a partir daí, ser atendida, porque aí sim tem psicólogo para isso. Então, os governos precisam sim ter essa quantidade maior de terapeutas e psicólogos disponíveis para a população poder ter acesso à terapia. O quinto ponto seria a gente utilizar das mídias, então exigir das mídias sociais, dos influencers, dos canais de televisão, dos produtores de filme e tudo mais, para que eles coloquem como pauta e como tema a saúde mental de uma forma digna, de uma forma presente, valorizando os profissionais de saúde mental, valorizando encontros e conexões com pessoas, valorizando tudo isso que a gente trouxe nesse vídeo, como uma forma de passar isso adiante com crenças positivas, né? Com crenças positivas de que é possível a saúde mental ser atendida, que é possível ter encontros de verdade com as pessoas, que é possível, né, essa interação humana feliz, gostosa, saudável, e diminuir aquilo que vai contra, que fala contra, que educa a gente a ir contra. E aí isso vai direto ao sexto ponto, que é ampliar a esperança na conexão humana, ampliar a esperança na troca humana e no próprio ser humano. E isso se requer, em vários âmbitos, uma mudança de cultura, em que antes e até agora a cultura se move no lugar de desconfiar do outro, de que o outro ele é perigoso, de que o outro pode me fazer um grande mal, para o outro é uma pessoa e que pode ser muito boa também e que pode ser uma conexão muito boa para mim. E eu não sei, mas ele não é todo mal, né? E tudo que a gente muitas vezes é bombardeado hoje de notícias, muitas delas são pela faceta negativa dos crimes que acontecem, das coisas horríveis e trágicas que acontecem, e não há um contraponto. Não há o mesmo número de notícias negativas com o mesmo número de notícias positivas sobre a humanidade. Sobre o que estão fazendo aí no bairro que está sendo muito legal, sobre as doações que fizeram lá no jardim não sei o que, sobre tudo aquilo que as pessoas estão se movimentando. A gente acaba ouvindo essas notícias tão pequenas, às vezes por uma página de Instagram, às vezes por uma página menor de notícias, e parece que isso nem existe, ou que isso é muito pouco, mas não. As boas ações e as boas atitudes estão acontecendo a todo momento. Só que o foco que se escolhe dar é que a gente continue desacreditando do outro, achando que o outro é esse ser horroroso, que vai ser um criminoso, que vai fazer um mal pra gente. Então, as próprias notícias alimentando esse medo do outro, essa desconfiança do outro, também precisam ser mudadas urgentemente. Precisa ser feita uma curadoria nas notícias para que elas mostrem o que é real, no sentido de estar acontecendo realidades ruins, sim, isso a gente não vai negar, mas está acontecendo realidades excelentes, perfeitas, ótimas, maravilhosas, e que a gente pode se inspirar nelas também, e que a gente pode encontrar acalento nelas também, que a gente também vai encontrar a verdade nelas, porque elas também são tão verdadeiras quanto as negativas. Então, enquanto a gente não promover a esperança como algo necessário, importante e vital para a nossa vida, para a nossa saúde mental, a gente não vai conseguir mudar a base desse lugar de prefiro ir para uma máquina do que ir para uma pessoa. Prefiro, e é mais fácil acessar, e é mais confiável acessar essa máquina do que um outro ser humano. Então, acho que com esse final a gente consegue fechar com chave de ouro esse vídeo sobre esse tema. E se você tem aí outras ideias e outras formas aí de promover essa discussão, esse debate de uma forma saudável, conta aqui nos comentários. Dá um like também se você gostou do vídeo, compartilha com as pessoas que também estão por aí conversando com você sobre esses temas, e a gente se vê no próximo, tá bom?
Um beijo!